ambiente novo que Deus preparou. Fico muito feliz porque vejo a igreja do Senhor crescendo, avançando. Vejo que o Senhor, Ele tem feito coisas lindas, e entrar aqui e ver a glória de Deus se manifestar, não há nada mais recompensador. Você mergulhar nesses rios de adoração é o lugar onde Deus fala conosco, não é verdade? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Nana Chara. Eu e o pastor Brinco somos casados há quase 18 anos. Temos feito a obra do Senhor nos 4 cantos da terra. Muitos aqui sabem que eu sou filha da pastora Baby do Brasil, do Pepeu Gomes, que é um guitarrista conhecido, que vai se converter e tocar muita guitarra para Jesus, amém? Em nome de Jesus. Quando eu vejo o Lucas adorando aqui, eu falo, Deus, traz meu pai. Porque todos os nossos dons têm um propósito, não é? Usa o Lucas, meu Deus. Cadê você, Lucas? Usa você, vaza. Está cuidando do filho. E é bom demais a gente ver essa família linda que nós amamos, que tem história na nossa família, que são amigos de aliança, pessoas que fazem parte de tantas coisas na nossa vida, na história do ministério da minha mãe. É tão lindo ver eles juntos aqui no altar, que eu até falei para a pastora Cleide, uau, só isso para mim já valeu a pena. Chegar aqui e ver todo mundo junto adorando é um privilégio, porque é ver como Deus trabalha, trazendo todos nós para o mesmo propósito, para a gente ser um canal do Eterno. Eu não vou me estender nessa noite, nessa manhã. Peraí, muda a configuração. Mas na próxima vez, gente, eu quero pregar. Já estou me oferecendo. Nessa vez eu ia me oferecer. Falei, porque a gente já esteve aqui com vocês umas 3 vezes, né? Mas como é Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos os papais, amém? Então, óbvio que o meu marido, né, vai ministrar. E nós certamente seremos muito abençoados. Mas numa próxima vez eu quero ter a alegria e a honra de poder ministrar a palavra aqui também. Que nessa manhã o seu coração ele seja como um solo fértil para cair a boa semente da palavra. E que essa palavra venha cair nesse solo, venha produzir frutos. Que você saia daqui sendo impactado pelo poder da palavra. Porque a palavra transforma, a palavra ela muda circunstâncias, ela vira chaves, ela cura, ela liberta. A palavra de Deus é poder do céu para transformar a nossa vida. Você não veio aqui para mais um culto, você veio aqui para ser transformado pelo poder da palavra, pelo poder da adoração. E o Senhor, Ele vai falar com você. Então, que Deus possa se manifestar, continuar se manifestando no nosso meio. Em nome de Jesus. Se você crer, dê mais um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Quantos aqui gostaram do novo baterista da igreja? Você não pode dizer que não, né? Senão você vai ficar em maus lençóis. Misericórdia, eu já não tocava bateria. Glória a Deus, só o Pai, né? É Cristo em nós, a esperança da glória, certo? E Ele é tudo em nós e através de nós. Então, se Ele encontra em nós um coração de verdadeiro adorador, Ele faz, né? Então é assim que Deus age. Nessa manhã eu não vou me estender muito, eu sei que é Dia dos Pais e você está pensando já na reserva do restaurante que você fez. Pode ficar tranquilo que você vai chegar lá. Mas até, tem comida aqui, né? E aí, Deus, muito obrigado, Senhor. Não preciso nem dar grandes passos e nem enfrentar fila, né, irmãos? A gente já vai direto para o almoço. Mas antes eu quero que você abra o seu coração para que você venha ser alimentado com o pão da vida. Amém? Que você saia daqui não somente cheio da presença do Espírito Santo, mas que você possa sair daqui transbordando da presença dele. Quando você se enche para você. Mas quando você transborda, você toca em outras pessoas, porque você derrama aquilo que você carrega, amém? Então que você saia daqui derramando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, e é assim que Ele tem feito nessa igreja e através dessa igreja. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã, o título é Pai de Órfão. Pai de Órfão. E a base bíblica que eu quero trazer está no livro de Salmos 68, versículo 5. Se você puder abrir, Salmos 68,
versículo 5. Salmos é um livro poético, é um livro de canções, e é por isso que a gente, né, não que você não possa usar, mas a gente não usa capítulo tal, versículo tal, a gente vai logo direto, Salmos número 68, porque é um cântico, e versículo de número 5. O que isso vai te ajudar? Nada. Essa informação não te ajuda em nada, mas o que vai te ajudar mesmo é o que está escrito em Salmos 68, 5, amém, irmãos? Bom, na minha versão diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Eu vou repetir para você, Salmos 68, versículo 5, Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Pode fechar sua Bíblia e olhe para mim. Queridos, aqui nós temos duas figuras identificadas na palavra do Senhor. A gente tem a viúva e a gente tem o órfão. E uma característica pessoal dos dois aqui é que tanto a viúva quanto o órfão perderam a característica da paternidade que eles têm como referência dentro da sua própria casa. A viúva perde o marido que representa o cabeça, que representa o pastor, que representa o pai da família, que é o patriarca. Enquanto a palavra também diz a respeito do órfão, que assim como a mãe, assim como a viúva, perde a figura do pai, perde a figura do patriarca dentro da sua própria casa. Então a palavra vem dizer que o pai, mas não o pai natural. A palavra aqui está dizendo de um pai que ele não se faz presente naturalmente, mas ele se faz presente espiritualmente. E esse pai é um pai celestial. Está dizendo o seguinte: quando você perde o seu pai natural, quando você perde a referência, querido, e tem muito órfão de pai presente. O pior órfão não é aquele que, na minha concepção e na minha opinião, eu posso falar isso de cadeira e de experiência. Eu não vou contar aqui o meu testemunho agora para você, mas eu posso garantir para você que o pior órfão, ou a pior dor de um órfão, não é aquele que perdeu o pai para a vida, mas é aquele que perdeu um pai para as drogas, ou um pai para o alcoolismo, ou um pai presente que rejeita o seu próprio filho, ou que não dá o devido respeito, ou a devida influência que ele deveria ter para com o seu filho, mesmo morando debaixo do mesmo teto. E eu vim aqui nessa manhã dizer para você que eu não conheço a sua história, eu não sei como é o seu relacionamento com o seu pai natural, ou se seu pai é vivo, ou se seu pai já não está mais aqui entre nós. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que existe um pai celestial, que ele supre todas as nossas necessidades, e tudo aquilo que existe de vazio em nós, ele preenche para que você saia daqui transbordando da presença dele. Então eu quero tratar com você nessa manhã a orfandade não natural, mas a orfandade espiritual. Quando entendemos sobre a orfandade espiritual, conseguimos entender toda a questão de paternidade entre nós e Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã: quando você ora, qual o nome que você trata o seu Deus? Quando você vai orar: Deus maravilhoso, eterno Deus, soberano Deus, Senhor, leão da tribo de Judá. Nenhum desses nomes está literalmente errado na hora que você vai orar a Deus e ter o seu relacionamento. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que muito mais do que Deus, muito mais do que Senhor, muito mais do que o soberano, o eterno, Ele se faz Abba, Pai, na sua presença. Ele é o Pai. Então quando você for orar a Deus, comece a usar a palavra Pai, Pai, porque assim foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: Pai nosso que estais nos céus. Então existe um Pai que está na zona celestial. O que a palavra diz ali em Salmos? Em sua santa habitação. Ele é pai de viúva, ele é pai de órfão, e ele é um Deus que ele habita, ele está habitando em regiões celestiais. A boa notícia que eu tenho para te dar é que o seu pai natural só pode mover o natural na direção
da sua vida, mas o Pai celestial, que é o Pai sobrenatural, esse, além de mover o natural, principalmente Ele moverá o sobrenatural na direção da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua família, porque Ele é um Pai que mora nas regiões celestiais, como diz Salmos 68:5. Então, quando conseguimos entender e resolver essa questão, tudo em nós passa por um processo de cura e conscientização de quem realmente somos para Deus e principalmente de quem Deus é para nós. Aqui o grande problema não é quem você é para Deus. Deus sabe exatamente quem é você. A palavra diz que Ele já te conhecia antes mesmo da sua formação, querido. Ele sabia o jeitinho que você iria ficar, os dons que você iria exercer na face da terra, aquilo que você iria proclamar, o tipo de homem que você seria, o tipo de mulher que você se tornaria. Deus já sabia antes da formação, antes de você estar no ventre da sua mãe. O Senhor, o Pai eterno, já conhecia você que era filho. Mas aqui a grande questão não é aquilo que Deus representa, não é aquilo que você representa para Deus, mas quem Deus representa para você. E a pergunta é: será que você anda longe da presença do Pai? Porque geralmente, eu não sei se é assim com você, mas eu, por exemplo, eu fui adotado, mas a minha família biológica me vendeu por 15 cheques predatados. E essa história na minha vida era para que eu odiasse não somente a paternidade natural, mas principalmente a paternidade celestial. Porque temos uma tendência de transferir aquilo que nós vivemos no natural, transferimos no espiritual. A forma que você vê o seu pai, geralmente, irmãos, não é uma regra, amém? Mas geralmente a forma que você vê o seu pai no natural é a forma que você vê o seu pai no espiritual. Se eu tenho um pai rígido, eu crio para mim um Deus rígido. Se eu tenho um pai opressor, eu crio para mim um Deus opressor. Porque geralmente o ser humano tem a tendência de transferir aquilo que ele vê para aquilo que ele não vê. Mas eu quero te dizer o seguinte: aquele que você não vê detém toda a graça, toda a misericórdia, todo o amor, toda a presença. Ele não é e nem pode ser comparado com aquilo que o seu pai foi no natural. E eu pergunto para você: o quão você está longe desse pai? O quão você precisa nessa manhã voltar a olhar para Ele e dizer: ah, papai, o Senhor me concedeu, o Senhor me trouxe para essa terra, o Senhor é o meu pai, independente daquilo que te aconteceu. Querido, você não é o resultado daquilo que te aconteceu, mas o resultado daquele que te criou. E você pode mudar isso. Quem é Deus para você? Nessa manhã eu quero compartilhar rapidamente algumas chaves na direção da sua vida e da vida dos pais aqui presentes. A primeira chave é: cuidado para não transferir o seu problema com o seu pai natural para com o seu pai celestial. Não confunda aquilo que você se tornou nessa terra com aquilo que o Deus, o dono do mundo, o dono da terra, o dono da prata, o dono do ouro, aquilo que Ele já é. Quando Ele vai e se manifesta a Moisés, e chama Moisés para a chamada, para o propósito, Moisés pergunta o que para ele? Mas a quem eu vou dizer que está me enviando? O que Deus responde a Moisés? Diga que o eu sou te enviou. E aqui tem uma condição de podermos adentrar nessa frase, o eu sou, como aquilo que Ele é, porque essa frase ela é pertinente, porque quando Ele diz que Ele é o que? Ele é aquilo que você precisa. Como assim, pastor? Vou te explicar melhor. Se você está fraco, Ele será a sua força, Ele é a sua força. Se você está passando por dificuldades financeiras, né, o grande Pai diz o seguinte: eu sou a sua provisão, o eu sou te enviou. Se você está com medo, Ele se torna a sua coragem, eu sou a sua coragem. Eu sou aquilo que você mais necessita, eu sou aquilo que você mais está procurando e mais que você almeja, eu sou. Mas ao mesmo tempo, quando você se denomina algo, você está transferindo para Deus, porque se Ele diz que Ele é o eu sou, cuidado com aquilo que você diz: eu sou burro,
eu sou idiota, eu sou fraco. E quando você diz aquilo que você é, você está apontando literalmente para aquilo que Deus representa para você, porque Ele já disse: eu sou o eu sou. Cuidado para não transferir, é a primeira chave, o seu problema com o seu pai natural para o Pai celestial. Segunda chave dessa manhã: a história de rejeição e abandono paternal pode acabar em você. Ou seja, aquilo que você decide viver a partir de hoje é o que vai direcionar e apontar para aquilo que vai acontecer no seu futuro. Você não precisa replicar aquilo que você viveu ou alguém que feriu você no passado. Você pode hoje mudar o seu futuro de acordo com aquilo que Deus chama o dia de hoje de presente, com aquilo que você faz hoje, com aquilo que você decide fazer hoje. A sua prática hoje vai escrever um futuro melhor na direção da sua vida. A prática de estar na presença do Senhor, a prática de olhar para Ele e dizer: realmente o Senhor é o Pai celestial que está sentado no seu grande trono, olhando para mim o tempo todo. Lá no Rio de Janeiro, essa história é verídica. Tinha 2 irmãos, gêmeos, ainda por cima. Um era traficante no Complexo do Alemão, o outro se tornou um dos maiores advogados do Rio de Janeiro. E perguntaram para um e para o outro. Foram lá para o traficante, perguntaram: por que você é traficante? E ele disse: porque meu pai batia na minha mãe todo dia, era um alcoólatra, e a minha família, ele acabou com a minha família, e por causa disso, tanta raiva que eu fiquei do meu pai, eu me tornei um traficante. Aí foram para o advogado e perguntaram: por que você se tornou um dos maiores advogados do Rio de Janeiro? Qual foi o motivo? O mesmo: porque meu pai foi um alcoólatra, batia na minha mãe todos os dias, e por ver o que meu pai se tornou, eu disse para mim mesmo: eu não serei como ele, eu não replicarei o que ele fez dentro da minha casa. Não use desculpa para o seu desvio, não use desculpas emocionais para a sua derrota. O seu posicionamento vai direcionar você para aquilo que você será no futuro. Terceira chave: a construção de um relacionamento aprofundado com Deus é o único caminho para se obter cura total na área da paternidade. Quando você se encontra com Deus, quando você é capaz de ter um relacionamento íntimo com Ele, relacionamento com Deus, irmãos, não tem como. Se você se diz um cristão, você precisa, em primeiro lugar, para ter relacionamento com o Pai, ler a Bíblia, abrir a palavra de Deus, irmãos. Quando eu abro a Bíblia me abre. A Bíblia é a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo se fez o quê? Se fez carne. É o único livro onde você lê na presença do autor, aonde ele fala com você, aonde ele se revela a você, aonde ele conversa com você. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Começa a ler a Bíblia, que ele vai falar todo dia com você. Todo dia. Você não precisa ouvir, mas eu quero ouvir. Tem uns pregadores que falam: Deus falou comigo. Irmão, você não precisa ouvir audivelmente, basta ler a palavra de Deus, que é a tua bússola, o teu norte, e ele vai falar com você. Na presença do Espírito Santo, para que você possa não somente ouvir a palavra, mas quando você fala a palavra, você se enche de fé, e quando você se enche de fé, você dá o primeiro passo para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pergunta nessa manhã: aonde foi o ponto em que na nossa caminhada nos levou a perder a paternidade celestial? Aonde você se perdeu de Deus? Qual foi o momento? Qual foi o momento aonde você foi ferido? Qual foi o momento que você foi arrancado da presença do Senhor? Vou te dizer, o momento que nós perdemos a paternidade de Deus foi lá no Jardim do Éden. Quando a palavra é clara que diz que quando o homem pecou e perdeu a comunhão com Deus. E você vê o seguinte, né, irmãos? Na minha concepção teológica, a primeira igreja, a Bíblia não diz isso, ok? Mas lendo você vai se contextualizando ali, vai entendendo. Nós podemos dizer, eu não sei se você concorda com isso, mas a primeira igreja constituída na face da terra tinha 2 membros, Adão e Eva. Era a igreja do Senhor. A igreja era no próprio jardim. Tinha culto só no domingo, sim ou não?
Culto era como? Todo dia, velho. Era de segunda a segunda. Que horas era o culto? Todo mundo sabe. Na viração do dia, 6 horas da tarde, mais ou menos. Quem era o pastor? Era o Brinco. Era o Lucas. Era o Mateus. Mano, o pastor era Deus. 2 membros. Culto todo dia. O pastor era o próprio Pai. Mas a igreja caiu. Para pra pensar nisso. Uma igreja que cai diante de um pastor que é o próprio Deus. Uma igreja que cai com 2 membros só. Uma igreja que cai com culto todos os dias. Sabe o que você precisa para cair na presença do Pai? Se afastar da presença do Pai? Dar ouvidos ao diabo. Permitir que as suas mazelas e as feridas que fizeram a você na sua alma te afastem da presença do Pai. Eu não vou mais à igreja, a igreja me feriu. Irmão, você está achando que a igreja é lugar de quem? De querubim e serafim? Igreja só tem problemática, irmão, olha para mim. Ah, mas irmão, vem andar comigo 24 horas. Você está vendo eu pregar, que benção, que maravilha. Vem andar comigo 24 horas, que você vai se decepcionar rapidinho. Escute algo que eu vou te falar que é forte nessa manhã. Não carregue no seu presente quem não cabe no seu futuro. Principalmente se seu futuro está em Deus. Vai ter gente que você vai ter que cortar no seu presente, para que você venha cumprir o propósito de Deus na direção da sua vida. Cortar as mazelas, sermos sarados na presença do Eterno, porque perdemos a paternidade lá em Adão. Mas Brinco, o que eu tenho a ver com isso? Eu também não tenho nada a ver, mas é a Bíblia que fala, irmão. Um homem pecou, então todos pecaram. E fomos então o que? Destituídos, arrancados da presença do Senhor. A epístola de Romanos, apóstolo Paulo vai escrever lá no capítulo 5, versículo 12. Olha só isso aqui, ó. Capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, ou seja, o pecado ingressou pelo meio, né, pela prática de um homem. O engraçado é que quem quebrou o ovo foi a Eva, né? Mas a palavra está dizendo o seguinte, ó, que o pecado entrou através do homem. Quantos homens nós temos aqui? Homens, de verdade. Você é o responsável pela sua esposa, viu, irmão? Você é responsável por apacentar a sua esposa. Você é responsável por ter uma palavra de sacerdote e de pastor na direção da sua esposa. Eu não estou dizendo que você é maior do que ela, mas eu estou dizendo que a responsabilidade de cuidar da tua casa, da tua esposa e daquilo que Deus tem confiado a você, a responsabilidade é do macho, do homem. Ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, ou seja, o pecado ingressa pelo homem e o salário do pecado é o que é a morte? Separação entre eu e Deus. Porque a morte aqui, no original, não é só a morte natural. Irmãos, Lázaro morreu, não morreu? Ressuscitou, não ressuscitou? Mas morreu de novo? Morreu, não morreu? Tu vai morrer, irmão. Tu vai ficar tranquilinho. Mas cedo ou mais tarde, a tua hora vai chegar. Que isso, pastor? Tá profetizando que eu vou morrer, velho? Não, meu irmão, é real. Aonde você vai estar daqui a 150 anos? Olha para essa pessoa com uma carinha assim de querubim e fala assim para ela: morto, meu filho. Daqui a 150 anos vai estar morto, vai da terra. Acabou. Acabou. Mas quem entende a paternidade celestial morre uma vez só. Vou repetir para você. Quem entende a paternidade celestial não morre 2 vezes. A morte aqui do pecado, o salário do morte, o salário do pecado é a morte, é uma morte espiritual. É uma morte que nos afasta, que nos tira da presença do Senhor, do Abba Pai, na eternidade, na Nova Jerusalém. Quando você retorna à casa do Pai, você pode até morrer no natural, mas quando você morre no natural, você ressurge na Nova Jerusalém, na presença do Eterno, e você ganha a vida eterna. Morre uma vez só, querido. Morre uma vez só. Assim também a morte foi legada. Sabe o que é legado, irmão? Legado é aquilo que você herda. É o legado, aquilo que você recebe. Você tem um legado. Você
geralmente prospera na unção que você honra. E você recebe o legado ao qual você se submete. Irmãos, isso é forte demais. Você entende isso? Mas você recebe o legado ao qual você se submete. Eliseu recebeu a capa de Elias, mas Geazi a lepra de Naamã. A quem você tem se submetido? A quem você se submete é o legado que você recebe. Quem está entendendo, diga amém. Estou vendo vocês assim para mim, ó. Tá tudo bem, né, irmãos? Posso continuar, né? Então Romanos está dizendo claramente que o pecado entrou por um homem, pelo pecado entrou a morte, e assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, essa separação entre o homem e o pai, infelizmente, nos atinge em Adão. É o cordão umbilical adâmico. Estamos ligados a ele, que é o pai dos seres humanos. Estamos ligados a Adão, aquilo que ele fez, a escolha que ele tomou, a prática que ele colocou como, a escolha, e isso atinge aqueles que nascem de mulher natural e ainda não contemplam a presença do Senhor e não tiveram a experiência com o Espírito Santo para se tornarem então nova criatura. Aqui, juntamente com Adão e Eva, perdemos totalmente a comunhão e logo a filiação celestial que tínhamos antes do pecado. Antes do pecado tu era filho. Irmãos, o brasileiro principalmente tem mania de falar o quê? Não, peraí, mas eu também sou filho de Deus. Mas não é não. Não é. Quando você nasce, você está ligado ainda ao pecado. Irmão, é dessa forma, infelizmente. Nós nascemos com uma passagem de ida, sem conexão para o inferno. Mas no decorrer da caminhada, alguém se levanta, através do Espírito Santo, fala da salvação do Evangelho para você, aí você abre a sua boca, aceita Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e quando você faz isso, só tão quanto você fizer isto, você então passa a se tornar filho de Deus. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um Deus que se faz filho para morrer por mim e por você, para tornarmos então filhos ou irmãos de Cristo, co-herdeiros em Jesus, para tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, versículo 23, para trazer mais um respaldo para você. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a palavra está dizendo claramente que o pecado nos afastou da paternidade. O pecado matou Deus para o nosso espírito e para a nossa alma. E tem gente caminhando, trilhando esse caminho de morte até hoje, porque coloca as suas mazelas pessoais na conta de Deus e não entende aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. Nessa realidade, nossos pecados e iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Isaías capítulo 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não ouve pecador. Deus não, infelizmente, assim como Ele... Lembra quando Jesus diz aquela legítima frase, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento Deus vira as costas para Cristo, porque sobre o corpo dele, sobre a mente, sobre a alma, tudo que envolvia Jesus naquele momento estava todos os nossos pecados e enfermidades. E Deus não pode compactuar nem um segundo, nem um milésimo que for com o pecado. O Pai se torna filho para morrer por nós, e assim, quem nele crê, sai
da realidade de ser apenas uma criatura e se torna filho novamente. Isso é poderoso, irmãos. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. A crucificação de Jesus Cristo nos devolve a condição de filhos de Deus, e com isso nos tornamos co-herdeiros em Cristo Jesus, assim como eu já falei. Se o Pai te amou, não importa quem te rejeitou. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: se o Pai me ama, não importa quem me rejeitou. Sabe, o amor de Deus cravado na cruz do Calvário vale muito mais do que tudo que te aconteceu nessa vida. É respaldo para você olhar para cima e dizer: Deus, não importa aquilo que já me aconteceu e me ocorreu, o que importa é aquilo que o Senhor fez através de Jesus na minha vida e na vida daqueles que eu amo. Se o Pai te amou, não importa quem te rejeitou. Perceba que o próprio Deus se fez filho e morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Eu posso dizer algo aqui que pode parecer uma heresia, mas eu gosto de falar o seguinte: irmão, eu sirvo a um Deus que morreu por mim. Os caras, que é isso? Você está doido, velho? Como assim Deus morreu por você? Se nós entendermos a Trindade, é claro que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho veio fazer aquilo, né, por mim, por você, mas o próprio João aponta em João 1:1 para Cristo como o próprio Deus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Cristo, que o Verbo que se fez carne, que encarnou, que veio para esse mundo. Então você pode bater no seu peito e dizer: o Deus que eu conheço, o Pai que eu conheço, que se tornou filho, morreu por mim na cruz do Calvário. Posso ouvir amém, irmãos? Estou terminando. Deus não morreu por um nada. O que você diz que você mesmo é? Eu sou. Você é filho de Deus. Você é importante para Deus. Você é valioso para Deus. Você é propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Então você não pode entender que Deus morreu por um nada. Não. Deus não morreu por um nada. Deus não morreu por um lixo. Deus não morreu por um Zé Ninguém. Deus morreu por alguém que tem muita importância para Ele. Tanto tem importância para Ele, que Ele cedeu. Ele semeou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Que nessa manhã você saia daqui desse culto tendo a certeza de que Deus, o Eterno, Yeshua HaMashiach, Jeová Jireh, ou seja lá o nome que você queira dar para Ele, muito mais do que todos esses nomes, Ele se torna Pai daqueles que o buscam como Pai. Forte aplauso a Ele nessa manhã. Fique de pé no seu lugar. Eu quero terminar nessa manhã lendo com você rapidamente o último texto dessa manhã. Está em Gênesis, no princípio de tudo, tá? Gênesis 1:1. Escute isso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ok, pastor, o que tem a ver esse texto com tudo que você pregou hoje de manhã? Tudo a ver. Porque aqui a palavra diz o seguinte: que Deus criou os céus e a terra. Então Ele criou todas as coisas, amém? O que Deus criou primeiro, irmãos? A terra ou o céu? Segundo a Bíblia, se a gente for aqui ver a tipologia bíblica, a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus criou o que? Os céus e a terra. Então Ele criou primeiro os céus. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que tudo que você almeja na sua vida primeiro acontece no céu e depois é liberado na terra para você. Mas algo peculiar aqui é o seguinte: é que Deus diz o seguinte, que a terra estava como, irmãos? Sem forma e vazia. E talvez você, criação também de Deus,
esteja hoje aqui nessa manhã exatamente como a terra, sem forma e vazio. Não, pastor, sou crente. Tem muito crente vazio, irmãos. Vazio da presença, vazio do amor. Confundimos sucesso com presença de Deus. E aqui nos Estados Unidos, se a gente alcança dinheiro ou prosperidade, eu não estou dizendo para você não alcançar isso. É lícito que você venha a ser milionário, irmãos. Trabalhe menos e ganhe mais. Ajude seus familiares no Brasil. Tudo isso é lícito. Mas não confunda o sucesso financeiro na sua vida com a presença de Deus nela. Porque tem muita gente cheia de dinheiro, mas vazia da presença do Eterno. E a terra que foi criação dele, nesse período, nós não sabemos o que aconteceu, a Bíblia não diz, mas diz que a terra estava sem forma e vazia. E que havia o que? Trevas. Aonde, irmãos? Na face do abismo. Sabia que você pode estar sem forma, vazio e cheio de trevas na sua alma? Quando que um crente se enche de trevas na alma? Quando ele passa a ser um crente amargo, ingrato, infiel, fofoqueiro, adúltero, mentiroso. Está cheio de crente assim, irmãos, que quando se afasta da presença de Deus, se enche de trevas na sua própria alma. Mas você não deixou ainda de ser crente. Até o diabo é crente, irmãos. Crente é aquele que crê quem Jesus é. Mas a palavra diz também que a terra sem forma e vazia e cheia de trevas no abismo tinha algo poderoso sobre ela. O que era? Está dizendo que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as trevas, sobre o abismo, sobre as águas. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que independente daquilo que você esteja sentindo agora, independente se você está vazio, sem forma, o Espírito Santo está pairando sobre a tua casa, o Espírito Santo está pairando sobre a sua vida, o Espírito Santo está pairando sobre o teu casamento e sobre a tua alma, nesse momento, agora. E vai chegar um momento que o próprio Deus vai olhar para as trevas da tua alma e vai dizer: haja luz na sua vida, haja luz no seu casamento, haja luz na sua família, haja luz no seu ministério, haja luz. E a palavra diz: e houve luz, e haverá luz. Ei, que nessa manhã preencha os vazios da sua alma e saia daqui transbordando na presença do Espírito Santo. E que nessa manhã haja luz no porão da sua alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante sua voz nessa manhã e adora Ele. Yeshua, vem, vem, vem. Adonai se manifestará. Deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você sentiu no coração nessa manhã que hoje você precisa abrir aquilo que está sem forma e vazio na sua vida. Eu não conheço a tua vida, meu irmão, minha irmã, mas eu queria abrir o púlpito para você sair do seu lugar e vir à frente. Nós queremos orar por você nessa manhã. Eu senti no coração que tem gente aqui que precisa derramar o seu coração no altar de Deus. E o Pai manda te dizer: nada foi em vão, os teus sonhos não serão abandonados. Eu sou o Pai que te carrega no colo e que faz o impossível acontecer na direção da sua vida. Se você quer hoje, em nome de Jesus, experimentar do impossível do Abba Pai, sai do seu lugar, por favor, e vem à frente. Nós vamos orar por você nessa manhã. Aleluia, aleluia. Pode vir, querido, não fique tímido. Nós queremos orar por você.
Você que é pai, você que é mãe, você que hoje está aqui buscando alguma coisa. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer tudo aquilo que você necessita. Pode vir à frente, nós vamos orar por vocês. Em nome de Jesus, vem, vem, vem. Aleluia. Adonai Todo-Poderoso, Vem, Nana. se manifestará. Yahweh, o grande eu sou. Rafa, o Deus que cura. Elohim, o Deus da criação. Shaddai, Deus poderoso. Deus provedor. O único Senhor se manifestará. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Espírito Santo, Espírito Santo, nós sabemos que a Tua presença está nesse lugar. E nessa manhã nós oramos para que o Senhor venha preencher as lacunas do nosso coração. As lacunas que foram feridas com a paternidade, com as ausências, com as rejeições, com os traumas, com as machucaduras desse mundo. Nós te pedimos, Espírito Santo, ocupa os lugares vazios da nossa alma. Enche, Deus, enche o nosso coração, alimenta-nos, Senhor. Nutre a nossa vida de afeto, de tudo que nós necessitamos como seres humanos. Toda falta, tudo aquilo que nós não recebemos, que o Teu Espírito Santo venha agora nos encher, nos curar, nos sarar. Que o nosso Pai maravilhoso venha se assentar no trono do nosso coração e ser suficiente. Nada mais importa. Não precisamos de nada externo. Não precisamos de pessoas e nem de coisas para nos sentirmos completos, mas somente da Tua presença, Espírito Santo. Vem sobre cada coração nessa manhã. Tu és o nosso Pai perfeito, o Pai que não falha, o Pai que não erra, o Pai que não fere, o Pai que não abusa, o Pai que não rejeita. Tu és um Pai de amor que nos coloca no colo e nos ama, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Hoje nós te entregamos o nosso coração que foi machucado por esse mundo caído, e declaramos que o Senhor tem o trono do nosso coração. Ele tem o nosso tudo. Ele é aquele que governa
a mão no seu coração. Nós vamos terminar com uma oração e eu gostaria que você repetisse. Todos que estão aqui nessa manhã, em voz alta, repitam comigo. Nesta manhã, diga: eu declaro para os 4 cantos da terra. Diga em voz alta que eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna ao seu lado. Amém. Com seus olhos fechados, eu gostaria de perguntar, fique com seus olhos fechados. Se alguém hoje, nessa manhã, que fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você fez pela primeira vez essa oração, aonde você está, só levante a sua mão para que eu possa te ver. Se há alguém que hoje orou pela primeira vez, aceitando o Senhor Jesus, só levante sua mão para que nós possamos te ver e ir até você. Há alguém? Aleluia. Você pode abrir os seus olhos. Que hoje o amor do Pai venha preencher o seu coração por completo. E que você não venha ter falta de nada. Porque Deus é perfeito. Mesmo que pessoas, mesmo que a nossa família, mesmo que tudo aquilo que esse mundo oferece venham ter falhado conosco, você pode ter certeza de que o Deus perfeito nunca falha. E Ele é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Se você crê nisso, levante suas mãos aos céus e aplauda Ele. Aplauda o Pai perfeito. Aplauda aquele que é digno. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é fiel. Aleluia. Pegar uma carona no que o pastor Brinco falou aqui do eu sou, né? Se a gente for ler o que está escrito aqui, né? Isso tudo são características do Senhor, né? Se você sabe o significado, você lê comigo, ó. Eu sou o Deus que cura, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus que tudo provê, o único Senhor. E Ele se manifestará em qualquer área da sua vida, em qualquer área da minha vida que a gente necessita. Ele é o Deus poderoso. Amém? Ele é o eu sou, como foi pregado aqui hoje. Aleluia. Amém. Amém? Você pode se assentar por poucos minutos. Eu só gostaria de dar um recado. Nós vamos ter um almoço aqui que o cheiro já está invadindo as nossas narinas de maneira sobrenatural. Que delícia. Se puder acender a luz. Nós trouxemos hoje, na verdade não trouxemos, mas temos uma novidade. O nosso material agora, ele foi todo transformado para e-book. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Os desafios são muito grandes aqui na América e a gente entende que nós precisamos didatizar, né? Colocar todo o nosso material para que você tenha acesso no seu iPad, no seu telefone. E com isso a gente pôde não só disponibilizar um dos nossos livros, como vocês conheceram da outra vez, como também os 3 livros. Então nós temos 3 livros que nós... Hoje só 2?
Tá, vem aqui você falar então, que é a primeira vez que a gente está falando de e-book, eu tô até meio sem jeito, né? Primeira vez que a gente está disponibilizando. É bem simples. O livro agora está em e-book. Viu como é que homem é mais simples do que a mulher, né, irmão? Então, mas não estou brincando, você é perfeito, irmão. Só que o e-book agora é disponibilizado para onde? Não vai falar você para eu aprender? Ai, gente, Deus casou o Shrek com a Penélope, né, irmãos? O e-book de hoje é a forma que a gente tem para ler, né? Geralmente você pode ver a maior parte das pessoas dentro da igreja hoje dificilmente tem a Bíblia, né, em mãos. Eu tenho a minha Bíblia, por exemplo, hoje ficou em casa, então eu trago o meu iPhone, o meu iPad para poder ministrar, e hoje é dessa forma, né? Então a gente tem, não sei se você colocou lá a foto, tem a fotinha dos 2 livros, você pode adquirir. Legal, o Sarados no Corpo e na Alma, né? O Ministério do Reino Adverte, a Glutonaria Mata. Então você vai receber todo esse exemplar aí. Do meio desse livro para o final, tem mais de 150 receitas, tá? De alimentação saudável. E você pode também... Você quer explicar? Só falar sobre esse livro, para quem não conhece, ele não só tem receitas, né? Porque o grande propósito é ajudar você a vencer os maus hábitos. A gente passou por esse processo, tem 7 anos, e Deus nos pediu para que a gente pudesse dividir essa experiência para ajudar outras pessoas. A Igreja de Cristo precisa ser ministrada com relação a esse assunto, porque às vezes a gente cuida de tudo menos do tempo do Espírito Santo, né? A gente cuida de tanta coisa, a gente se esforça para trabalhar, mas a gente se larga, a gente não investe na nossa saúde, e o seu corpo é o transporte para te carregar, para você cumprir o propósito. Então esse livro, ele tem um valor tremendo para te ajudar a viver mais, para cuidar da sua família, para desfrutar das promessas de Deus e para cumprir o propósito. Fala sobre vencer os maus hábitos, vencer a glutonaria, todo respaldado na Bíblia, e como o Brinco falou, tem mais de 150 receitas, sem glúten, sem derivados do leite, sem açúcar. E agora, didatizado. Quantos quilos? Ah, sim, ali vocês estão vendo ali o antes e depois. Brinco eliminou 25 quilos em 42 dias. Só na reeducação alimentar. Sem fazer um exercício. Só aprendendo a comer. Tirando tudo que inflama. A tal da dieta anti-inflamatória é o que a gente vive há 7 anos. Então, se você reeducar seus hábitos, aqui na América, gente, é o paraíso para isso. Não tem desculpa. Aqui é fácil acesso, é barato e é possível. Então, esse livro aqui, $25. Você vai fazer uma transferência pelo Zelle, né? E aí na mesma hora o Brinco já transfere o e-book para você pelo WhatsApp, tá bom? O bom é que as receitas estão ali, então fica até mais fácil de você conseguir procurar. O Zelle e o WhatsApp é o mesmo número. Ele vai te passar, e você pode procurar ele também ali no final, que ele te passa e você já faz a sua aquisição. O próximo livro então é o Casamento é Ministério. Eles vão botar aqui a foto, que é um livro que conta o nosso testemunho, né, Brincão? Esse livro aí é um livro que conta toda a nossa história, nossa experiência com Deus, e ele serve muito para abençoar a sua vida se você quer entender o real propósito de um casamento. Casamento é serviço, casamento é ministério. Deus quer usar o seu casamento para ser modelo, para ser a resposta do céu para essa geração. Com as suas imperfeições, com os desafios que você tem, você não espere para ser perfeito, para ser modelo. Espere para ser um cristão, um pequeno Cristo, amém? Que reflita a glória de Deus, sabendo que você tem desafios, mas você tem permanecido e você vai ser inspiração para muita gente. A nossa história tem inspirado muitas pessoas, eu tenho certeza que ela também vai abençoar a sua vida e também pode ajudar com que você possa ganhar vidas para Jesus através do nosso testemunho. Você pode fazer, então, a transferência pelo Zelle, que também é o WhatsApp, 760-994-2247, para você adquirir os e-books. Cada um custa $25 e a gente já responde enviando o arquivo do e-book para vocês. Forte aplauso ao Senhor Jesus, amém? Já seremos liberados, viu, irmãos? Calma que o negócio está quase pronto ali. Glória a Deus. Chama o Hugo aqui para falar de novo. Né, assim, a gente, como ele falou aqui, a gente sentiu dessa vez de fazer uma oferta específica para eles. A gente vai ofertar como igreja, mas você fica à vontade. Pode botar aí de novo o Zelle dele, né? Amém. A gente tem essa direção, né? E como o Matheus falou, a gente
A palavra diz assim, ó, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe um galardão de profeta. Ou seja, quando você recebe um homem de Deus e você honra esse homem de Deus, aquilo que estava reservado para ele, você começa a fazer parte dessa mesma bênção. Né? Ou seja, quando a gente honra um homem de Deus, o Senhor nos honra. É isso que a palavra diz. Então a gente quer semear na vida desses queridos, né? A gente já conhece há muito tempo, a gente ama a vida deles. Não estão aqui por isso, né? Eles não vêm cobrando nada, mas a gente entende que é um privilégio e uma obrigação, né? Abençoar a vida deles, abençoar o ministério deles. A gente está abençoando o reino de Deus, a gente está honrando o Senhor quando a gente honra a vida deles. E eu queria te desafiar realmente, né? Eu sei que você foi muito abençoado aqui nessa manhã, a honrar a vida deles também, né? Ali está o Zé, o direto dele, né? Independente do livro, né? Independente daquilo que você vai estar comprando aí deles, a gente queria também ofertar na vida deles, abençoar a vida deles. Então, Mateus está com um envelope ali, se você precisar de um envelope. Eu sei que a maioria tem feito aí eletronicamente. E pode entregar o envelope direto para eles também, tá? Fiquem super à vontade. E o Zé também pode fazer direto para eles aí, o Zé dos pastores aí, tá bom? Eu queria orar, finalizando aqui esse tempo, esse momento, que o Senhor possa abençoar essa semente de amor. Você está semeando numa terra fértil, né? E o Senhor nos garante que haverá uma grande colheita quando nós semeamos numa terra fértil. Amém, Senhor, muito obrigado, Senhor. É com muita alegria, Senhor, que nós damos aqui, encerrar nunca, Senhor, nós continuamos na Tua presença, mas que nós damos aqui esse segmento a esse tempo, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Brinco, da pastora Nana. Obrigado, Senhor, porque eles realmente nos abençoaram, Senhor. E nós aqui como igreja, Senhor, queremos demonstrar o nosso amor, a nossa generosidade, também honrando a vida deles, abençoando a vida deles, Senhor. Abençoa cada semente que vai ser depositada aqui na vida deles, Senhor. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor se revela fiel, aquele que é fiel, Senhor. Que haja, Senhor, uma unção realmente na vida de cada um aqui, de generosidade, Senhor, de portas abertas, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor, nos despede aqui, Senhor, debaixo da Tua paz, debaixo, Senhor, da Tua direção, que a gente tenha uma semana abençoada, Senhor, vivendo tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje, Senhor, que seja um novo tempo na vida de cada um, de cada família, de cada pai, Senhor, que o Senhor reine sobre nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, glória a Deus. Gente, hoje é dia dos pais, certo? E eu esqueci de falar com o meu sogro, não é meu pai, mas é meu sogro. O presentinho está em casa. Gente, vamos ficar de pé rapidinho para a gente fazer aqui uma última oração. As crianças ainda estão lá dentro? Podia chamar só para eles entregarem o presentinho. Enquanto isso, eu vou pedir para o próprio pastor Valmilton fazer uma oração pelos pais. Quem é pai aqui, gente? Pode vir aqui à frente? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. A gente sabe que é uma responsabilidade tanto. Imagina você representar a figura do próprio Deus, né? Não é moleza. Então, amém. Amém, né? Se tiver dia do avô, pode falar que eu também sou avô, né? Todos os pais que estão aqui, vocês têm uma missão, né? Como nós ouvimos hoje, essa ministração, se o nosso Pai terreno falhar, nosso Pai eterno não falhará, né? Então vamos confiar nesse nosso Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque nós podemos Te chamar Abba Pai, Papaizinho. Muito obrigado, porque muitas vezes nós podemos sentar no Seu colo, falar contigo, Te abraçar, receber Teu amor, Tua proteção, Teu carinho. E nesse dia de hoje nós queremos, com muita gratidão, agradecer as Suas misericórdias, que se renovam a cada manhã a nosso favor. E aqui nós queremos abençoar todos os
pais, nós colocamos diante de Ti, porque é uma missão, Pai, e nós queremos ter esse coração paternal, sempre, esse DNA que vem do alto sobre as nossas vidas, para que possamos caminhar fazendo a Tua vontade. Nós abençoamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então não vá embora sem receber aí o seu presentinho. Obrigado pelo alimento, Senhor, e vamos celebrar. Amém, pessoal. Vamos ajudar a Serap aqui para a gente comer rapidinho.